aulas mais curtas, com material online e atividade. Então, meninas, boa tarde a todos e todas. Nossa aula 4 de estatística, na verdade, aula 3, desculpa, e a gente vai continuar seguindo com a parte introdutória do curso, porém, a gente já está entrando dentro de um conteúdo que já é um pouco mais prático, assim. Prático no sentido de que você vai começar a ver aplicações, você começa a perceber possibilidades de uso nesse conteúdo, e você passa a enxergar possibilidades, assim, sobretudo de inferências, né, do que você trabalha, do que você pretende fazer quando chegar a hora de fazer o portfólio. Inclusive, nós estamos discutindo sobre essa questão de portfólio lá, viu? Vocês sabem que esse assunto está em alta lá no curso. E a gente vai avançando à medida que for possível. Mas o que a gente já viu até agora, né? A gente estava trabalhando com a ideia de organizar e resumir informações que a gente entendia como importantes, necessárias e pertinentes a uma única variável ou a um conjunto de dados, ou seja, uma única variável, uma única informação. Só que muitas vezes a gente tem que trabalhar com dados que expressam diferentes variáveis, diferentes informações, e a gente está interessado em entender o comportamento desses diferentes conjuntos de variáveis, podem ser elas duas ou mais variáveis, e elas geralmente podem ser aleatórias, ou seja, não são dados construídos por você, eles foram trazidos de alguma maneira, e esses dados não necessariamente são desenvolvidos a partir de uma ideia organizadamente linear. Eles são aleatórios, são dados lançados, não formatados, né, não estabelecidos em uma ordem. E aí, geralmente, esses dados, que nós chamamos aqui de conjunto de duas ou mais variáveis, eles vêm na forma de uma matriz. Vocês talvez tenham visto na matemática a ideia de matriz, mas geralmente a matriz ela tem um formato que parece uma tabela, uma planilha, que a gente está acostumado a usar no Excel, em que a gente tem colunas que são orientadas na vertical, por isso essa seta, indicando aqui para baixo, ou seja, é uma ideia de coluna que você vem para baixo, por exemplo, ou para cima também, né? Mas tudo aqui dentro de um espaço único. E você tem a ideia de linhas, que obviamente são as observações aqui. Então, de alguma maneira, o que a coluna diz? A coluna diz sempre da variável. Da variável, né? Enquanto que a linha, obrigatoriamente, ela está falando da observação. Essa observação aqui pode ser pessoas. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que eu estou falando aqui de indivíduos, né? E aqui é indivíduo número 1, indivíduo número 2, indivíduo número 3, número 4, número 5, número 6, 7, e assim sucessivamente, até um número final N aqui, que vai ser, pode ser 1.000, milhões, milhares, né? A tabela pode crescer muito para baixo. E aqui você tem, por exemplo, o sexo, e aqui você tem, por exemplo, a idade. Então, ou seja, você tem uma matriz, uma tabela aqui, que tem 3 colunas, no nosso caso aqui presente, seriam 10 linhas, né? Claro que, como eu preenchi essa linha aqui, vai ficar um número diferente aqui, vai ficar 9, mas aqui tem 10 linhas. Então, a ideia por trás disso aqui é você enxergar dados ou variáveis distintas agrupadas em um mesmo espaço. Qual seria esse espaço? Esse espaço é essa matriz aqui, que eu posso... Só um segundinho. Espera aí. Eu posso pensar da seguinte forma. Os dados que eu estou trabalhando, as variáveis que eu estou usando, eles estão agrupados em um mesmo espaço. Ok, tá. Então, o que eu tenho que gravar de tudo isso? Os meus dados têm colunas e linhas. Colunas eu tenho as variáveis. Linhas eu tenho as observações. E elas são dispostas em um formato que a gente pode chamar disso aqui
quando a gente está dizendo que é 10 por 3, porque são 10 linhas, 3 colunas, ou seja, a primeiro numeral aqui expressa as linhas, o segundo numeral aqui expressa as colunas. E, obviamente, que aqui dentro desse espaço printado aqui em azul, aqui, esse espaço específico é uma célula. Então, por exemplo, assumindo que aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e aqui é a coluna 3. Aqui é a linha 1, linha 2, linha 3, até 4, 5, 6, 7, aqui linha 8, linha 9, linha 10. Então, eu posso dizer que essa célula aqui, ela significa célula número, linha número 9, coluna número 3. Se eu pensar, por exemplo, essa daqui, ela significa linha número 2, coluna número 2. E você pode pensar isso para qualquer outra. Vamos pensar essa daqui, por exemplo. Aqui vai ter linha número 3, 4, 5, coluna número 1. Então, são pontos, né? E isso é interessante porque a gente pode dizer, por exemplo, se aqui fosse uma variável chamada x, esse ponto aqui, por exemplo, seria x9, x9,3. Esse outro aqui seria x2, 2. E aqui, x5, 1. Ok, pessoal? Então, essa ideia é para a gente poder organizar ou sistematizar a forma como as informações, os dados chegam através das matrizes. Essa é uma tabela de dados extremamente importante, porque ela fala exatamente o que eu estou fazendo. Por exemplo, aqui na coluna eu tenho um x, x1, é uma variável qualquer. E aí, se você olhar logo embaixo, tem um x menor e tem escrito 11. Exatamente como... Que susto. Exatamente como eu falei, ó. Primeiro número aqui, ele é a linha em que os números estão presentes com a coluna. Aqui, a linha é a 1, continua, mas a coluna é a 2. Aqui embaixo já mudou. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Então, a gente usa isso para detectar em que posição está um dado em uma tabela. Então, se alguém falar para você, olha a variável x2, verifica aí qual é o valor que está presente no item x32. Ou seja, a variável x, coluna, linha 3, coluna 2. Aí você pode ir lá direto, vamos supor que fosse aqui nesse espaço, e aqui estaria o valor que você está procurando. Então, a gente usa essa informação como uma forma de usar uma notação. E a notação, aqui está descrito como P sendo as variáveis e o N sendo os indivíduos. Por isso, NP. Ao invés de usar L de linhas e C de colunas, a gente coloca NP. Mas é a mesma coisa, só muda o nome, né? Não está mudando a lógica do trabalho, só muda a letra. E para que isso serve? Para que a gente trabalha com uma tabela que mistura os dados, que trabalha com dados de informações diferentes, assim? É porque a gente está buscando, de alguma forma, explorar relações que estejam existindo ali dentro daqueles dados, e se essas relações, de alguma forma, têm similaridades ou não. E você vai olhar isso sempre para as colunas e algumas vezes entre as linhas. Ou seja, você pode procurar relações de similaridade entre colunas, ou seja, entre essas informações aqui, ou seja, buscando entre uma e outra, ou você pode procurar entre linhas, ou seja, variando aqui, ó, daqui para cá. O seu interesse é buscar entre esses intervalos aqui. Então, a análise pode ser feita de variável para variável, ou seja, salários, idades,
ou pode ser de indivíduos para indivíduos, de pessoas para pessoas, ou de observações para observações. Só uma consulta rápida aqui. Essa parte que eu estou falando sobre anotação, em que eu falo aqui do uso de números para detectar a posição, eu queria só fazer um teste com vocês. Supondo, por exemplo, que aqui seja. Só um segundinho. Cadê o mouse? Aqui. Aqui seja a coluna X, aqui seja a coluna Y, e aqui seja uma variável Z. Tá? Andressa, por exemplo, se eu estou interessado em saber isso aqui, ó, como é que você colocaria aqui a posição que a gente chama de NP lá, né? Como é que a gente daria? Que número a gente tem aqui? Ou seja, isso aqui seria um YQ. Lembra que eu estava falando que tem um numeralzinho aqui embaixo? Repete, por favor. Y3. Y3 e a coluna? É coluna Y, linha 3. Perfeito. Bem observado. Mas você pode colocar aqui um número, não pode? Se você quiser. Se eu considerar que isso aqui é 1, 2, 3, mudaria a sua fala agora? Sim, aí vai ser coluna 2, linha 3. Aí vai Exatamente. ser vezes 3. Isso. Não, você está certa, tá? Se eu mudo isso aqui, por exemplo, e digo assim, ó, aqui todas são X, tá? Todas as colunas são X, só que aqui é X1, aqui é X2 e aqui é X3. Aí vai ser exatamente como você falou, né? Aí tinha botado aqui, ó. Aqui, por exemplo, vai ficar X, X3, né? Que você falou, 2, não é isso? Carla, Isso. aqui, ó. Como é que seria isso aqui, Carla? E qual, professor? E qual, professor? Ué, você não tá olhando, não? Célula. Aqui, ó. Alô, Carla? Oi. Não tô te ouvindo, não, Carla, desculpe. Oi, professor. Eu perguntei a você, se eu tivesse que fazer anotação aqui para esse quadradinho aqui, igual a Andressa fez aqui em cima, ó, como é que seria esse daqui? Coluna 3, linha 2? X, coluna... Não, a gente começa pela linha, lembra? Ah, linha... Não, pera. É o que tá pintado de vermelho com a seta, Isso, né? aqui, esse daqui, ó. Linha 6. Isso, coluna 3, né? Porque é a terceira coluna aqui, né? Então, esse é o raciocínio. E o INE, só para a gente finalizar essa parte, supondo que eu quero pegar, bom, aqui, lembrando que aqui vai de 1 a 10, se eu quero pegar isso aqui, ó, como é que seria esse X aqui? Linha 10, coluna 2. Exatamente, galera. Ou seja, só lembrando que o que ele chama aqui de N, que seriam os indivíduos, e P seriam as variáveis, né? A gente nada mais está fazendo do que isso aqui, ó, dizendo qual é o indivíduo 10, indivíduo 10, e o indivíduo a gente chama de quê aqui? N, né? Então aqui é N, e aqui 2 é o quê? É o dado, né? A variável, perdão. Então aqui seria o P. Em outras palavras, a gente está fazendo isso, ó, NP. Só isso. Nada mais que isso. A gente está dizendo. Pode falar, Andressa, por favor. Na ordem, primeiro é a linha e depois a coluna, né? Isso.
Exatamente. Lembrando que quando ele escreve aqui P variável, tá? Aqui, você pode chamar isso aqui de coluna também, tá bom? E o que ele está chamando aqui de indivíduo, você pode chamar de linha. Linha e indivíduo não é a mesma coisa, mas estão na mesma posição, certo? A linha 2, por exemplo, significa que tem alguma informação aqui que pertence a alguém. Esse alguém é o indivíduo, que está alocado na linha 2. Só isso que eu queria mostrar. Então, assim, a gente tem visto o quê? Que, como no caso de apenas uma variável que a gente estava estudando antes, a distribuição conjunta dessas frequências, ela vai ser um instrumento que vai ser muito útil para vocês e para mim, para qualquer pessoa, para que a gente possa compreender o comportamento de informações, de dados. Ou seja, a gente vai pegar números e vai extrair dele informações. Com algo simples, gente. Eu vou mostrar para vocês que é simples. Vocês sabem fazer isso aqui com uma mão com açúcar, assim. E a ideia é o quê? É estudar agora o caso para a situação onde nós vamos ter duas variáveis. Ou, de alguma forma dizendo, dois conjuntos de dados, né? Que estão aqui. Então, a gente vai trabalhar não mais univariável, mas duas variáveis. Vamos pegar essa tabela de dados aí como exemplo. Quando a gente olha ela, tem umas coisas aqui que complicam um pouco. Mas vou mostrar para vocês que não tem nada. Por exemplo, a gente está acostumado a uma tabela sem essa frufruzada aqui, ó, sem esse negócio aqui. Ó. Se eu recorto isso aqui, não fica fácil de vocês entenderem a tabela um pouco mais? Agora eu só tenho a variável x1, x2, e aí que tem 3, 4, 5, né? Até xi, até xp. Ou seja, vai crescendo esse número de variáveis aí de acordo com o que a gente está buscando. Pode ser idade, sexo, renda, endereço, pode ser o que você quiser aqui nesses espaços aqui. E aqui, indivíduo, né? Então, no final das contas, essa coisa toda aqui nada mais é do que uma tabela simples, em que é como se ela, na verdade, fosse só assim. Ó. Aqui tem indivíduo, né? E aqui tem as variáveis. Aí fica bem mais fácil de enxergar, né? Já muda tudo. Então, quando a gente considera uma matriz com duas variáveis ou dois conjuntos de dados, a gente pode estar diante de três situações. A gente pode encontrar uma matriz que tenha as duas variáveis sendo qualitativas. A gente pode encontrar uma situação onde as duas variáveis podem ser quantitativas, certo? Ou a gente pode ter uma situação em que nós temos uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, ou seja, uma de cada. E aí eu vou pedir a vocês para lembrarem um pouquinho. Lembra aí, Andressa, o que a gente estava chamando de variável qualitativa? Você lembra? Não entendi, professor. Tenta lembrar aí da aula anterior, o que a gente estava chamando de variáveis quantitativas ou... Não, qualitativas. Qualitativas. O que você lembra dessa variável? Quando falava de qualidade, tipo, não uma geral, mas uma qualidade, como um sexo, por exemplo, feminino e masculino. Isso. E aí a gente citou dois tipos de variáveis qualitativas. Eu não sei se vocês lembram. Alguém consegue lembrar quais seriam essas duas variáveis qualitativas? Um é contínuo. Não. Contínuo vai estar aqui, ó. Um qualitativo? Contínuo vai estar em quantitativo. Ah, sim. Mas ok, lembrou uma coisa, né? Aqui em quantitativo... Nominal e... Isso. Nominal e ordinal. Isso. Ordinal. Isso. Nominal. Lembrei. E ordinal. Parabéns. Nominal e ordinal. Tá aqui. E, gente, se vocês falarem para os outros que minha letra é feia desse jeito, não tá, vocês estão lascados comigo. E as quantitativas a gente viu... A gente viu que tínhamos, além da contínua, tinha a discreta. Alguém lembra a diferença de discreta para contínua?
Discreto é quando são valores inteiros e contínuos é quando tem vírgula. Que orgulho dessa moça! Pensou assim também, Carla? Vocês são retadas. Carla, você tá por aí, Carla? Perguntou o que, professor? Eu tinha... Você pegou a parte da qualitativa, quantitativa que eu estava falando de como elas são, do que significam? Peguei. Então, eu perguntei assim, se você tinha entendido também como eram as quantitativas, né? Que eu tinha falado discreta e contínua. Se você lembrava de o que era cada uma. Lembro. Tinha anotado aqui. Muito bom. Então, ok. E, obviamente, aqui nós temos uma que pode ser qualitativa e quantitativa, ou seja, é um pouquinho de cada coisa, né? Pode ser um pouquinho de cada coisa. Então, vamos pegar aqui. Pode falar, por favor. Por exemplo, eu vou pedir a vocês para me dar um exemplo de uma variável quantitativa e uma de qualitativa. Livre, pode escolher qualquer uma. O senhor pode repetir? Eu queria pedir um exemplo de uma variável quantitativa, duas de qualitativa e duas de quantitativa, duas de cada. É para todo mundo, é, professor? É, Tá, quantitativo. tá mudo. Ó, eu vou atentar vocês tanto para vocês ligar a tomada 220. Vocês estão muito cansados hoje de tarde. Carla, me dá um exemplo aí, Carla, de uma variável quantitativa. Número de jogadores? Boa. Número de jogadores. Essa é boa. Número de jogadores é uma variável quantitativa. Você mandou bem. Agora ela é uma variável contínua ou discreta? Contínuo. Você tem dois jogadores e meio? Não. Discreta. Discreto, muito bem. Agora, por exemplo, vamos botar assim, salário da pessoa. É uma variável quantitativa? É. Ela é discreta ou contínua? Contínua. Por quê? Porque pode vir em centavos. Ah, rapaz, quando você quer, você destrói, hein, velho? Tá vendo aí? Quando você quer, você destrói. Agora, Winnie, me dá dois exemplos aí de uma variável qualitativa nominal e ordinal, Winnie. Estado civil, Estado civil seria qual? nominal. Se bem que estado civil é meio polêmico, viu? Nós já falamos sobre Não, isso, não nem foi? é. Ó, homem solteiro aqui em cima, homem casado tá aqui embaixo. Entendeu? Mulher solteira, mulher casada. Então, assim, Não. Não tem isso, não. É nominal. tô brincando. Muito bem, é nominal, você tá certo, eu tô brincando, você sabe disso. Agora vamos para uma ordinal. Comigo, semigo. Comigo, você já viu essa piada? Eu adoro ela. Né, Andressa? Ó, amigo de Andressa sem estar amigo de Andressa. Amigo de Andressa não sendo amigo de Andressa. Nunca tinha escutado, não. Então, vamos indo, desenrola. Uma variável agora ordinal. Grau de escolaridade.
grau de escolaridade, né? Que a gente fala alfabetização, né? Isso. Exato, muito boa. Muito bem, meninas. Vocês aprenderam o que são esses tipos de variáveis quantitativas e qualitativas. Não porque eu sou um ótimo professor, mas porque vocês são feras. Vocês botam para tocar. Vocês estão sabendo do concurso para o IBAMA e para o ICMBio? Vocês tomaram conhecimento disso? Hein, moças? Tá sabendo, Carla? Gente, a internet tá ruim hoje, hein? Porque eu falo, vocês têm um atraso de meia hora para responder. Não deixem de fazer esse concurso, meninas. Concurso do ICMBio e do IBAMA. Vai ter vaga para técnico e vai ter vaga para ensino superior. E eu acho que até o concurso for chamar, essas coisas, é perigoso vocês já terem formado no BCA. Façam para os dois, se puder. Ah, gente, não deixa falando sozinho, não, na moral. O que custa responder? Responder o quê, homem? Gente, Microfone, eu tenho que tirar toda hora. não, gente, poxa, é sério, vocês acham bonito isso eu ficar falando sozinho? Não dá, não. Não, professor, não é bonito, não. A gente vai responder na próxima. Ah, tá. Por favor. Poxa, tá ruim também para mim também. Calma que vai melhorar. Nós vamos estudar. Vou ter que tolerar aquele CCAB quente de novo, em breve, a partir de abril, se não me falha a memória. Então tá. Então a gente já viu que as tabelas podem vir com variáveis quantitativas e qualitativas, ou as duas juntas, né? Então vamos ver cada caso, né? Quando as duas variáveis são qualitativas, nós vamos começar por essa análise, bem lentamente. Em geral, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os dados que vão estar sendo resumidos em tabelas daquilo que a gente chama de dupla entrada, ou que eles chamam de contingência, né? Onde a gente vai ter o aparecimento de frequências absolutas, que são aqueles números totais, ou as contagens de indivíduos que pertencem simultaneamente a categorias de uma outra variável, ou seja, uma observação pode pertencer a um elemento do tipo A e um elemento do tipo B. E aí nós vamos entender o que seria cada um desses elementos tipo A e elemento do tipo B, né? Quando a gente também vai ver quando essas duas variáveis são quantitativas. E aí a gente vai perceber que essas variáveis, quando são numéricas, né, quantitativas, a gente pode usar técnicas mais sofisticadas para analisá-las. E a gente vai perceber também que pode ser feita a utilização de gráficos, como gráficos que a gente chama de dispersão, que são aqueles pontos que são utilizados, assim, dispersos ao longo de uma curva, onde mostram onde cada variável está alocada no gráfico, ou seja, posicionada no gráfico, cada observação, desculpa. Ou os gráficos que eles chamam de quantis, que são as porcentagens, né? Os primeiros 20%, os de 21% a 40%, os de 41% a 60% e assim sucessivamente. Os quantis são as partes, né? De um todo. E quando a variável, quando vamos ter uma de cada, quantitativa e qualitativa. Em geral, a gente vai sempre analisar o que acontece com a variável quantitativa quando esses dados estão, obviamente, categorizados de acordo com os diversos atributos da variável qualitativa. Ou seja, a gente vai olhar para a categoria, ou seja, para o dado qualitativo, homem, mulher, adulto, criança, velho, ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, morador da região sudeste, nordeste, sudoeste, por aí vai, descendo isso para olhar os valores expressos por essa variável numérica. Então, por exemplo, onde ele mora, qual a idade? Onde ele mora, qual a sua escolaridade e o seu salário, ou a sua expectativa de vida, ou a sua probabilidade de sofrer um acidente ou estar num bairro mais perigoso. Ou seja, são várias e várias possibilidades de a gente analisar quando a gente tem uma variável que é qualitativa e a outra é quantitativa. Mas vamos
entender para que serve tudo isso, né? Para que essa história toda. É porque a gente vai sempre tentar buscar, de alguma forma, relações ou associações entre essas duas variáveis. A ideia, pessoal, é sempre você olhar para uma variável e para uma outra variável, aqui, mas vamos imaginar que cada uma dessas é uma variável e tentar ver se tem alguma associação. Garrafa, caneta. Qual é a associação entre elas aqui? Existe alguma associação? Se existe, a gente faz análise mais aprofundada. Se não existe, a gente pula. Porque só interessa para a gente ponto de convergência, né? Ou seja, em que medida as variáveis ou as observações elas se conversam, né? Elas têm, de alguma forma, a ter algum tipo de relação ou algum tipo de associação que seja útil para a análise. E a gente vai detectar essas relações através, como eu já disse, de métodos que podem ser gráficos, ou a gente pode usar isso através de medidas numéricas. A gente já começou a fazer algumas medidas numéricas na aula passada. A gente começou a ter algumas medidas resumo, mas aqui agora a gente vai partir, não nessa aula, mas na próxima a gente vai passar para valores mais focados nas relações entre variáveis. A outra métrica foi dentro de variáveis. Aqui vai ser entre variáveis. Bom, a gente parte da seguinte ideia, meninos. Ó, existe associação. Ok, vamos supor que existe uma associação. Então, como é que essa associação gera alguma mudança de opinião sobre o comportamento de uma variável na presença ou não de uma informação sobre a segunda variável? Você está olhando, ficou estranha essa frase? É porque eu não encontrei nenhuma forma melhor de escrever isso, mas basicamente é o seguinte, a gente vai pensar assim, ó, se existe uma associação entre A e B, a variável A e B, ok, como é que essa associação, de alguma forma, repercute em uma mudança sobre o comportamento da variável A com a variável B? Ou seja, tem alguma informação aí no meio do jogo que vai fazer com que A seja faça sentido olhando para B, ou olhar para B e vamos ter sentido olhando para A. Por quê? Porque existe algum tipo de informação no meio do caminho que vai trazer lógica para esse olhar. Então, vamos pegar um exemplo prático. Vamos dizer que A é a altura da pessoa e B seja o sexo. Então, a gente quer responder a seguinte pergunta: existe relação entre a altura das pessoas e o sexo delas? Sexo quer dizer masculino e feminino em dada comunidade? Por exemplo, em Santo Amaro, que é a terra de Carla. Andressa, você é de Maragogipe? Me desculpa ter esquecido o nome do lugar. Cachoeira. Perdão, Cachoeira. Você acha, Andressa, que aí em Cachoeira existe relação entre a altura das pessoas e se ela é mulher ou homem? Você acha que tem alguma relação sobre isso? Não. Possa ser que sim. Possa ser que mulheres sejam mais altos que homens, ou homens sejam mais altos que mulheres, de acordo com essa relação de sexo e altura mesmo. Mas eu acho Na que sua opinião, você acha o quê? Que aí assim, em Cachoeira, como é que seria? observando assim no meu dia a dia, eu acho que geralmente os homens são mais altos. Aqui. Beleza. Carla, em Cachoeira é legal, né? A Andressa acha que se existir associação, ela acha que vai ser de que homens sejam mais altos que mulheres em Cachoeira. E aí em Santo Amaro, você acha que seria como? Fala comigo, professor. Poxa, Carla, o que É tá porque aqui em acontecendo? casa tá uma zoada, entendeu? Aí pra ouvir é difícil. Eu falei assim, você ouviu o que a Andressa falou? Entre a altura das pessoas. Lá em Cachoeira, né? Sim. E ela achou que se existir uma relação, a relação vai ser o seguinte: sendo homem, a probabilidade é que ele seja mais alto do que mulher em Cachoeira. E aí em Santa Amaro? Você acha que seria como? Eu acho que basicamente quase todo mundo é do mesmo tamanho. Uhum. Ao meu ver. Algumas Tá. pessoas que são um pouco mais altas, sendo mulher ou homem. Mas é praticamente quase todo mundo da mesma estatura.
Tá, então você não consegue ver uma relação entre sexo e altura aí não, né? Para você é idêntico, né? Tanto faz ser homem ou mulher, tá meio que tá na média, né? Tá. Certo. E aí onde você mora, Winnie? Onde sua família mora, desculpa. Eu acho que tem essa relação de homem mais alto, normalmente ser mais alto. Entendi. Ok. Então vocês entenderam o que isso está dizendo, ou seja, a gente vai tentar ver se na existência de uma associação, se isso gera mudança, né? Na variável que nós estamos interessados, no comportamento dela, na presença ou não dessa informação da segunda variável. Aí, por exemplo, se eu falo para vocês assim, qual a frequência esperada de uma pessoa de Cachoeira ter, digamos, ó a pergunta, viu, Andressa? Pensa aí. Qual é a frequência esperada, ou seja, de cada 10 pessoas que a gente olha em Cachoeira, quantas dessas pessoas teriam mais de 1,70 m de altura, na sua opinião? Para você saber o que é 1,70 m, é a minha altura com mais 4 centímetros. Eu tenho 1,74 m. Tá. É em termos de porcentagem que você fala? Pode ser em porcentagem, pode ser de 1 em cada 10, também serve também. Eu acho que uns 30%. 30% da cidade de Cachoeira você acha que tem mais de 1,70 m, não é isso? E aí, Sim. Carla, em Santo Amaro, quantas das pessoas daí de Santo Amaro você acha que teriam mais de 1,70 m de altura? Você tem mais de 1,70 m de altura, por exemplo. Se não me falha a memória. O microfone dela tá ruim. Ainda não tá saindo o som não, viu, Carla? Só pra você saber. Oi? Agora sim. Responde aí, por favor. Eu acho que menos da metade, ou a metade, ou mais da metade. Mais da metade. Tem 1,70. Aí você forçou. Menos da metade, não, mais da metade. Então você acha que é menos da metade, não é isso que eu entendi? Você não vai chutar não um valor, não? Metade. Metade. Rapaz, então a população de Santa Maria é alta, viu? Parece que é. E aí, Winnie, onde você mora? Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu sou péssima com proporção. Eu não sei dizer quem é que tem Não, acima pensa de assim, 1,70 m. É muito difícil para mim. lembra Eu de não mim. tenho essa noção. Lembra de mim? Você lembra da minha altura, mais ou menos? Acho que sim, mais ou menos. Então, as pessoas de Santa Amaro, ou de onde você mora, de um em cada, entre a cada 10 pessoas que moram aí, quantas você acha que teria a minha altura para mais? Acho que umas 4. Assim, chutando, porque eu sou No bem... máximo 40%, então, né? Eu acho, né? Ok. Eu só estou perguntando isso para vocês verem na prática o que o papel ali do slide está dizendo, tá? Agora, vamos... Olha só, eu só estou perguntando assim, aí na sua cidade, qual é a frequência que vocês acham que a pessoa... Quando eu falo pessoa, pode ser homem ou mulher, não é verdade? Não está dizendo sexo, né? Só estou falando gente. Independentemente de como a pessoa se identifica, qual o seu sexo biológico e por aí vai. Agora eu posso complicar um pouquinho mais. Falo, meninas, considerando aí onde vocês moram, qual você acha que vai ser a frequência esperada de que uma mulher em Santo Amaro ou de uma mulher em Cachoeira tenha mais de 1,70 m de altura, Andressa e Carla? Carla acha que é metade, né? Que ela tinha dito que era metade. Nesse instante ela falou que não tinha diferença, né? Mas e para você, Andressa? Eu acho que é 1 em 10, mais ou menos. Uau! 1 em 10. Ok. Quer dizer, para você, a grande maioria das mulheres de Cruz das Almas teria menos de 1,70 m, né? Ou, perdão, de Cachoeira, né? Teria menos de No meu 1,70 m. dia a dia eu vejo assim, né? Não, claro, tá certo.
Então, vocês estão entendendo que vocês têm duas variáveis? Ó. No primeiro exemplo, eu só estava dando a ideia de que a pessoa tivesse o quê? 1,70 m, né? Aí agora eu estou falando o seguinte, ó, ela tem que ter mais de 1,70 m, porém, eu agora estou informando uma outra variável, que é o sexo. No nosso caso, a gente está dizendo que o sexo aqui vai ter que ser o quê? É assim que é aquele símbolo de mulher? É assim, meninas? Alguém lembra? O sexo feminino é assim, né? Que tem aquele símbolo. Acho que é assim, não lembro. Ninguém lembra, não. Bom, vamos pensar aqui o seguinte. Se Carla disse pra gente que para ela tanto faz ser homem ou mulher. Não, Carla falou assim, que em Santo Amaro, metade das pessoas tinham mais de 1,70 m e outra metade tinham abaixo de 1,70 m. Então, é uma proporção de igualdade. Quando eu perguntei de mulheres quando eu perguntei de mulheres que teriam mais de 1,70 m, a Andressa mencionou que na cidade dela a proporção de mulheres com mais de 1,70 m era muito pequena, era só 10%. Então ela está dizendo que a grande maioria, ou seja, 90% das mulheres que moram em Cachoeira teriam menos de 1,70 m. Então, assim, talvez tenha uma forte associação aí, no caso de Andressa, de que mulheres tendem a ter alturas mais baixas, segundo os dados de Andressa. Mas se você olhar para Carla estava falando o quê? Ô, Carla, quando você falou de homens e mulheres com mais de 1,70 m de altura, você colocou que lá aí é misturado? Metade das mulheres, metade dos homens, ou seja, das pessoas com mais de 1,70 m de altura, você acha que metade é homem e metade é mulher? Foi isso que você tinha falado? Alô? Agora sim, pronto. Alguém tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É de 1,80, assim, né? Não, 1,70, desculpa. 1,70. É. 1,70. Por exemplo, ó, olha pro slide, não sei se você consegue ver. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é a população de Santo Amaro. Aí vamos dizer que aqui, ó, aqui é a metade, né? Aí você está dizendo assim, ó, metade da população de Santo Amaro, que é essa área aqui, ó, tem mais de 1,70 m. Ou seja, é uma cidade alta, né? Eu acho. Aí eu estou perguntando para você assim, desses metade aqui, desses 50%, como é que você acha que se distribui entre homens e mulheres aqui? Eu acho que é 10% mulher e o resto homem. Então, 40%. então você acha que seria assim, vamos supor, né? Vamos supor. É. Isso aqui é mulheres e aqui tudo são homens. Então, 1/10, né? Ou seja, 10% das mulheres teriam mais de 1,70 m. Então, nós também teríamos uma relação dizendo o seguinte, meninas, há uma causa provável, né? Aqui, há uma causa provável de associação, ou seja, é provável dizer que mulheres tendem a ser mais baixas. Se vocês lessem isso em algum lugar, vocês achariam um argumento estúpido, estranho, esquisito, ou faria sentido para vocês? Para mim, eu acho que faria um pouco de sentido, sim. Certo? Então, assim, tá, então, poxa vida, eu entendo, então, que se eu olhar para as variáveis e perceber que há algum tipo de relação, eu preciso averiguar melhor sobre isso. E como é que eu verifico se tem alguma relação? É quando eu passo a fazer perguntas usando informações novas que podem mostrar para mim que existe alguma mudança no comportamento dos valores, né? Quando eu quero ver em Cruz das Almas quanta população tem mais de 1,70 m, é uma coisa. Quando eu digo sexo, ou seja, da população de Cruz das Almas, quantas mulheres teriam mais de 1,70 m? Então, eu estou colocando sexo
e altura. Aí a relação está aparecendo. Então, já que vocês acham que faz sentido pensar que nós podemos ter mulheres, na maioria das vezes, mais baixas do que homens, essa é uma relação que pode ser interessante e ser de fácil conclusão. Agora, por exemplo, se eu pergunto assim, vamos pensar um exemplo. Por favor, alguém me dê algum exemplo de duas variáveis diferentes, de qualquer ramo, de qualquer coisa, que possa ter alguma associação, alguma relação evidente, assim, na opinião de vocês. Eu falei de sexo e altura, né? Vocês conseguem ver alguma outra coisa? Quem conseguir me dar um exemplo de uma relação entre duas variáveis ganha uma caixa de bombom garoto quando voltar das aulas. Não, lacta, sei lá como é que fala. Caraca, ninguém consegue. Quer nem chutar? O povo às vezes associa o tamanho do pé com a altura. Ou com o sexo. Boa! Aí, eu não tinha pensado nessa, gostei. Quer dizer, vamos dizer assim, a altura, que é uma variável contínua ou discreta? Contínua. Boa. Com o tamanho do pé, que também é contínua, né? Então, a gente pode achar. E qual é a sua hipótese com relação à altura do pé e a altura da pessoa com o tamanho do pé? O povo fala que pessoas mais baixas têm o pé menor. Tanto que quando eu falo que eu calço 40, ninguém acredita. Puta merda! É isso. Caraca, que lapa de pé, viu, minha filha? É sobre isso, não tá nada bem. Rapaz, olha, se você sentar no chão, sentar no banco e balançar esses pés, você faz vendaval. Rapaz, 40, velho. Caraca, desculpa a minha reação, assim, viu? Me perdoe, não quero tirar onda, não, porque eu nunca. De todo mundo eu já tô acostumada. Gente, que senhor pé, viu? Você é parente de Michael Phelps, aquele nadador americano que calçava 50. Caraca, velho. No... Rapaz, isso não é um pé, isso é um patrimônio. Realmente, viu? Desculpa, é verdade, dá para espantar, porque você não é alto assim, né? Você tem uma altura média, né? 40 é um tamanhozão de pé. Ok, ok. Gostei, obrigado. Ganhou uma caixa de bombom, me lembre, viu? Pode me cobrar. Parabéns, rapaz. Tô besta, velho. Tô besta aqui agora, viu? Essas meninas delicadas, moço. Cada lapinha de pé. Vamos fazer uma enquete aqui. Carla e Andressa, qual é o número do calçado de vocês? Carla, por ser mais alta, é perigoso ainda ter o pé menor que o seu. 30 e? 35? 36. Carla, 36. Carla, pé de anjo. E você, Andressa? 39,40, professor. 39,40. É 39,5, então, né? 39. Entre 39 e 40 e 39,5. Na moral, velho. 39,40. Ok. Ensinou. Em resumo, o pé aqui das moças são grandes, assim. Carla que fugiu completamente a regra. A moça mais alta tem um pé menor. Vai entender. É tudo estranho. Não consigo entender. Mas tudo bem. Vamos pensar aqui um primeiro exemplo, né, nas nossas análises aqui sobre variáveis qualitativas. Observe só um detalhe. Professor, o senhor falou que variável qualitativa
ela não é numérica, ela é de um atributo, ela é nominal, ordinal, não foi? Eu disse realmente. Só que aí na tabela está aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui numeral, numeral, numeral. Aqui tudo numeral. Ué, professor, mas número é variável ordinal, número é variável discreta, né? Ou contínua. Por que que se tem número é qualitativo? Alguém consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Alguém consegue explicar? Por que que tem números aqui? Leiam o título da tabela que vocês vão chegar a uma conclusão, provavelmente. Isso aqui também, ó. Alguém tem uma hipótese por que que está assim? Por que que aparece números aí, gente? Andressa, Carla, ninguém quer tentar? Né? Vamos supor que aqui, ó, é linha um, linha 2, linha 3. Aí aqui tem Neto, Carla e vamos botar aqui o Ine. Aí, No caso aí, número quer dizer, tipo, quantidade de indivíduo por região. isso, isso, exatamente. Então, por exemplo, olha aqui em cima, nome, e aqui é a resposta se é capital, ou interior, né? Ou, vamos botar aqui região, né? Neto mora na capital. Carla mora na capital. Winnie mora outra, vamos dizer assim. Então, aqui, o que que nós temos? Capital igual a 2, outra igual a 1. Então, não é que nós temos uma variável que é numérica. Não, é uma variável nominal, que está dizendo de uma região. Ela classifica a pessoa como sendo de uma região. Só que quando a gente faz a contagem das observações, observação 1, 2, 3, a gente vai chegar a um número. Então, esses números aqui estão dizendo exatamente isso que a Andressa falou. Olha, 4 pessoas aqui. Opa, 4 pessoas aqui. Ah, desculpa, gente, só um segundo. 4 pessoas aqui moram na capital. Aqui no interior moram 3 pessoas. E aqui moram 5. Só que isso em relação ao ensino fundamental, né? E aí, a partir de agora que eu vou explicar isso. A primeira coisa que eu queria mostrar é por que que tem números aí dentro e por que que a gente chama isso de qualitativo e não quantitativo. Então, a Andressa já matou a charada. Tem números porque é a distribuição, né? O número de pessoas que responderam aquela resposta. Então, vamos analisar o conjunto aí, o comportamento do conjunto das variáveis, que nós vamos ter o grau de instrução, que foi aquele exemplo que a Winnie tinha dado na estante, com a região de procedência da pessoa, onde ela mora. Então, Y aqui, ó, Y aqui está descrito nesse sentido, ó. E aqui o V. Ou seja, V é a região de procedência, capital, interior e outro lugar, e o Y, que é o grau de instrução, tem ensino fundamental, ensino médio, superior e total. Aí o que ele está dizendo aqui? Vamos olhar com calma para cada linha. E por que chama de dupla entrada, né? Que esse que é o ponto importante. Vamos grifar isso aqui. Primeira coisa, por que está chamando isso aqui de dupla entrada, na sua opinião, Winnie? Porque vai ter duas variáveis, uma para baixo e uma reta. Tipo, isso aqui significa... O que isso aqui significa para você, esse número 4 aqui? Como é que você leria esse número? Que das pessoas da capital, 4 possuem o ensino fundamental. Exatamente. Ô, Andressa, se você olhar para esse número 7 aqui, como é que você leria essa informação?
Andressa? Carlos, está aí comigo? Esse número 7, como é que você leria esse número 7 aqui, Carla? 7 pessoas do interior possuem ensino médio? Exatamente. Mas você poderia fazer o contrário, cara? Você poderia dizer que do ensino médio, 7 pessoas moram no interior. Você podia falar o contrário, não poderia? Poderia. Vale também, né? Aí, isso eu pergunto para você, Carla. Quantas pessoas, Carla, nessa base aí que você olhou, tem ensino superior, independentemente de onde elas moram? Como é que você responderia? 6 pessoas. Muito bem, 6 pessoas. Winnie, se eu pergunto para você, quantas pessoas, Winnie, independentemente de onde elas moram, tem ensino fundamental? 12. Perfeito, perfeito. Agora, se eu pergunto para você, Carla, Carla, das pessoas que moram no interior, quantas delas têm ensino superior? 2. Exato. Exatamente isso, gente. Tá? Exatamente isso. Agora, se você olhar para cá, se você pegar 4, somar com 5 e somar com 2, vai dar exatamente isso aqui, tá vendo? 11. Se você somar 3 mais 7, 10, mais 2, 12. Ou seja, se você ir somando essas linhas, você vai chegar nesses valores aqui absolutos, tá? Então, 5 mais 6, mais 2, vai dar 13. Então, no interior moram 12 pessoas. Na capital moram 11. Em outra cidade moram 13. Ok, mas também eu posso somar, eu somei assim, na horizontal. Mas também eu posso somar descendo. 2 mais 2 mais 2, 6. 5 mais 7 mais 6, 18. 4 mais 3, 7. Mais 5, 12. Ou seja, eu posso somar o número de pessoas com ensino fundamental, com ensino médio, ensino superior, ou posso somar o número de pessoas que tem da capital, do interior ou outra. E eu posso somar a totalidade delas e chegar a um valor. Observe que 11 mais 12 mais 13 vai dar exatamente 36. 12 mais 18 mais 6 vai dar exatamente 36. Então, essas somas aqui têm que ser iguais. 36. Ou seja, essa minha base de dados entrevistou ou pegou os dados de 36 pessoas. 36 pessoas. Até aqui tá fácil de entender, Winnie e Carla? Sim. Sim. Mamãozinho com açúcar, né, meninas? Para vocês aí que são ótimas alunas. Tá. E como é que a gente vai trabalhar agora? A gente viu os valores em absolutos. 12, 2, 8, 16. Mas a gente agora vai ter que relembrar o conceito de proporção. Proporção. Ou porcentagem também, né? Proporção, porcentagem. E como é que a gente faz? A gente lembra da última aula que frequência nada mais é do que o número de ocorrências que nós temos. Quando eu quero a proporção, eu vou pegar esse número e dividir pelo número total das observações, que é esse aqui. Então, se eu pegar 12 dividido por 36, eu vou chegar a 0,33. Se eu pegar esse 0,33, que é próprio, né? E multiplicar por 100, eu vou chegar, obviamente, a um valor que é a minha porcentagem. Observe que esses valores são exatamente esses, só que pegando a vírgula e fazendo o quê? Caminhando 2 casas para cá, né? Então, se a vírgula vai ficar aqui nesse meio, por causa do 100. Então, fica 33,3. 0,50 vai ser igual a 50. Então, a gente calcula proporção, que é igual a frequência dividido pelo número de observações, sempre o número de observações totais, que nós estamos querendo, e que é isso aqui. E quando pegar esse valor, a gente pode multiplicar por 100 e vai achar a porcentagem, que é a frequência, que é a proporção multiplicado pelo numeral 100, que é para a gente chegar
ao número. Então, lembrando disso, a gente pode ir para o slide seguinte, que vai nos dar uma informação importante. Observe aí que cada elemento do corpo dessa tabela, ele está dando uma frequência que foi observada nos dados e ele significa a realização simultânea de Y e de V, ou no caso, dizendo grau de instrução e região de procedência, que foi o que vocês viram. Então, não mudei nada, está igualzinho o slide anterior. Então, esse quadrado em vermelho aqui está mostrando a linha dos totais, fornece a distribuição da variável Y, e esse preto aqui fornece a distribuição da variável V, que é, obviamente, a região de procedência. Tá? Ok, até aqui tudo bem. Só que aí a gente começa a enxergar coisas diferentes. Então, assim, tecnicamente a gente vai chamar essas colunas laterais, né, essas que estão marcadas de vermelho e de preto aí, de marginais. Né, de marginais, porque estão à margem do quadro e elas vão nos ajudar a ter melhores interpretações. Com essa informação, a gente vai trabalhar com a ideia de frequência absoluta e frequência relativa, que é o que nós chamamos de proporção, que é o número de frequência, proporção é o número de frequência dividido pelo número de observações, né? A gente lembra. Então, vamos encontrar possíveis relações ou associações entre duas variáveis. A ideia é fazer isso, é olhar para os dados e enxergar algum tipo de relação. E a gente vai detectar isso, como eu falei, usando alguma medida numérica ou gráficos. No nosso caso, inicialmente, vamos usar as medidas numéricas aqui. Só que para fazer isso, a gente pode olhar para 3 locais diferentes. A gente pode olhar para o total geral, a gente pode olhar para o total geral aqui, a gente pode olhar para o total de cada coluna ou o total de cada linha. Total geral, total coluna, o total de cada linha. A gente pode olhar para 3 lugares diferentes. Então, vamos ver aqui um exemplo na prática. Ó, a tabela de baixo aqui é aquela tabela que a gente viu agora, né? Que é essa daqui, ó. Deixa eu limpar aqui o slide, só um segundinho. Essa tabela tem a distribuição, né? Dos valores que nós temos aqui. Quando eu pego e boto aqui nesse slide seguinte, ela está aqui embaixo, ó. Está aqui nesse espaço. Nós estamos vendo ela toda aqui. Aí, em cima, ou seja, aqui, nessa parte superior, a gente tem uma outra tabela com umas medidas estranhas, diferentes, que há com porcentagem, distribuição conjunta das proporções em porcentagem, ou seja, ele pegou a proporção e multiplicou por 100. Em relação ao total geral das variáveis y e v definidas no texto. Então, o que ele fez? Por exemplo, Winnie, eu vou te dar um exemplo. Ó. Ele viu aqui esse número 5 e ele vai preencher essa tabela aqui com as porcentagens. Como é que ele calculou isso? Ele, 5 dividido por 36 vai dar 14%. Quer ver? Alguém aí que está com uma calculadora ou com divide aí, por exemplo, vamos pegar aqui esse valor aqui, 6%. Então, pega 2, divide por 36. Quanto é que vai dar? 2 dividido por 36 vezes 100. Alguém tem como calcular aí? 5,5. 5,5. 5,5. Ele aproximou, acho que não queria vírgula aqui, mas vamos pegar outro exemplo. Pega aqui, vamos ver esse, 11. 11 deveria vir daqui, né? Então, pega 4 dividido por 36. Vai dar 11 certinho. Na verdade, deu 11,11. Ah, tá. Beleza. Mas vocês estão entendendo que ele está aproximando, né, meninas?
o valor é contínuo, aí ele está fazendo o que? Ele está colocando de forma discreta, né? Mas é uma abreviação, tá? Se você jogar no Excel, por exemplo, o Excel vai mostrar. Então, como é que a gente faz o cálculo aqui? Deixa eu limpar aqui. Em relação ao total geral, a gente vai sempre pegar o elemento aqui da tabela. Qualquer um desses, ó. O aqui também, ó. E sempre dividir isso aqui pelo total geral. Sempre. Então, por exemplo, se você pegar, divide, por favor, 18, que é isso aqui, por 36. Obrigatória. Bom, não precisa, né? Porque a gente vai saber que vai dar metade, vai dar 0,50 vezes 100 dá 50. Mas, ou seja, o cálculo da distribuição conjunta das proporções aqui em porcentagem, ele é feito dessa forma. Isso em relação ao total geral, certo, pessoal? Em relação ao total geral. Ou seja, a gente está pedindo que seja dito aqui em relação ao total geral. Está aqui. Mas também pode ser em relação ao total de cada coluna. De cada coluna. Então, você não vai mais olhar para esse 36 aqui especificamente. Você vai olhar para o total de cada coluna. Por exemplo, eu quero saber quanto que esse 4 aqui representa na distribuição conjunta em relação a 12. Divide 4 por 12, quanto é que vai dar? 0,3333. Isso. Você multiplicando por 100, vai dar 33%. Ou seja, esses elementos aqui, qualquer um deles dividido por 12, vai dar exatamente essa soma que está aqui. Claudiano, como é que esse 100 apareceu aqui? Ele é o somatório desses números? É. Porém, faz mais sentido você pegar 12 dividido por 12 vezes 100. Aí você vai achar 100. Entendeu? Esse 100 aqui não é o somatório disso aqui, não. É 12 dividido por 12 dividido por 100. Vezes 100. Esse 5 dividido por 18 vai dar 28%. Esse 7 dividido por 18 vai dar 39. 6 dividido por 18 vai dar 33. E assim sucessivamente. 11 dividido por 36 vai dar exatamente 31%. 12 dividido por 36 vai dar esse valor aqui, 33%. 13 dividido por 36 vai dar exatamente esse valor aqui, 36%. Então, aqui eu estou fazendo a distribuição conjunta das proporções, né, em relação aos totais de cada coluna. No outro era em relação ao total geral, que era o 36. Deixa eu achar aqui. Aqui, 36. Isso aqui. Agora está sendo em relação aos totais de cada coluna, ou seja, a esses. Deixa eu limpar aqui. Em relação a esses valores que estão aí enquadrados nesse retângulo. Opa, esse retângulo vermelho. Ou seja, toda essa área aqui. Agora também poderia ser em relação ao total de cada linha. Cadê o total de cada linha? Eu não fiz o total de cada linha. Essa vai ser a atividade para casa. Olha só. Um calculou aqui, considerando o total geral. O outro calculou em relação ao total de cada coluna, certo? E aí, são esses valores aqui que a gente acabou de ver. 12, 18, 6, 36. E se eu quisesse calcular em relação aos totais de cada linha, Andressa, onde estariam esses valores, na sua opinião? No total da direita das linhas. Opa! Eu vou marcar aqui, você disse que está certo. Você está falando esse aqui? Isso. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. De cada linha, o seu total aí. Certo. Peraí, só um segundo que eu caguei aqui, meu. Desculpa usar essa palavra, gente, porque
É brincadeira um negócio desse, né? Professor que não sabe usar tecnologia dá nisso. Bom, então ela está falando o quê? Isso aqui, ó. Correto, Andressa? Isso. Então, para casa, né? Eu quero pedir vocês que vocês construam uma tabelinha dessa aqui. Esse slide eu vou deixar lá no Cigar ainda hoje. Eu quero que vocês façam isso em relação ao total de cada linha. Andressa já matou a charada em relação a isso aqui. Então, preencha essa tabela. Pode fazer com no papel, tira uma foto e me manda pelo e-mail. Não tem problema, só isso aqui, ó. Eu quero essa tabela feita em relação aos totais de cada linha. Como é que a gente poderia enxergar isso agora através de um gráfico? Isso é interessante. Eu tenho aqui um gráfico que é expresso da seguinte forma. Na coluna, no eixo vertical, eu tenho uma porcentagem indo de 0 a 100%. De 0 a 100%, ou seja, que subindo está aumentando a porcentagem. E no eixo horizontal não é um número. No eixo horizontal é só uma categoria, é uma variável que expressa uma ordem ou uma condição aqui. E tem uma legenda de cores que, se vocês observarem embaixo, está dizendo capital, interior e outra. Então, por exemplo, INE, vamos supor que eu vou olhar aqui para esse, para isso aqui, ó, deixa eu chegar perto aqui, para isso, ó. Se você tivesse que chutar aqui, por exemplo, INE, aqui, nas pessoas que têm ensino superior, quantas delas estão na capital, na sua opinião? Aproximadamente, não precisa ser um número preciso. Aproximadamente 30%? Isso, exatamente. Um pouquinho mais, mas exatamente. Né? É isso aqui, correto? E assim, e se eu te pergunto, e daquelas pessoas que têm ensino superior, qual a porcentagem que são de outras regiões, sem ser capital e interior? Como é que você calcularia isso aí? Um pouco mais que 30%? Exatamente, também você está certo. E, na verdade, esses números vão ser idênticos, né, gente? Porque lá na tabela deu 2, 2, 2, né? Aqui, tá vendo? Ó? 2, 2, 2, dividido por 6. Então, por isso que está dando esse valor preciso de 33,33, que é exatamente. Carla, olhando aqui para o ensino fundamental, que é esse gráfico aqui, qual a porcentagem de pessoas que moram no interior aí? Você olhando aí, quantos você chutaria aí? Ou calcularia de vista, assim? Fundamental? No fundamental, quantas pessoas, qual a porcentagem dessas pessoas que moram no interior? Eu não entendi esse gráfico aí, não. Tranquilo. Eu queria saber, ó, aqui peraí, deixa eu achar aqui, cadê o meu lápis? Aqui é o nosso gráfico, né? Aqui, daqui para cima mostra que vai aumentando a porcentagem, certo? Estamos de acordo aqui, né? Aí, 100% das pessoas que são do fundamental, que tiveram ensino fundamental, elas estão distribuídas na região da cidade, né, Carla? Na capital, no interior e em um outro estado que a gente vai chamar aqui de outro mesmo, né? E aqui interior. Eu quero saber quem mora no interior, quem tem ensino fundamental, qual a porcentagem dessas pessoas? Eu quero saber essa área aqui, ó. Tá vendo?
Pensa assim, todo esse quadradinho, todo esse retângulo grande aqui, o que vai de cima e embaixo, ó, tá vendo? Isso aqui representa 100% das pessoas que têm ensino fundamental, tá bom? 100%. Pode ser 1.000, pode ser 2.000, não importa. Mas tem 100% aí. E dessas pessoas que têm ensino fundamental, uma parte delas mora na capital, uma parte mora no interior, e uma parte mora em outros bairros, né? Né, Carla? Então eu queria saber se você consegue, olhando para isso aqui, me dizer mais ou menos qual a porcentagem dessas pessoas que têm ensino fundamental e que moram no interior. Seria 20%? 20%, 25%, talvez? É. Por aí, né? Aí agora olhando para o ensino médio, mais ou menos qual a porcentagem das pessoas que têm ensino médio que moram, por exemplo, na capital, na sua opinião? Lembrando que médio está aqui embaixo, né? Aqui. Uns 29%. Isso, 29, 28. Você entendeu agora qual é a ideia do gráfico? Entendi. Ou seja, esse retângulozão aqui, deixa eu limpar aqui a imagem para ficar melhor. Esses retângulos aqui, todos eles terminam em 100%, tá vendo? Todos terminam aqui em cima, ó. Então, assim, ó, das pessoas que têm ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e total, né? 100% delas, ok. Por exemplo, ensino fundamental, vamos supor que tenha 10 pessoas, aqui tenha 8 e aqui tenha 6, só um exemplo. Então, das 10 pessoas que têm ensino fundamental, quantas moram na capital? Quantas moram no interior? Sabe, Carla? E quantas moram em outro bairro? Essa é a ideia do gráfico. Ele é cumulativo, que ele só está distribuindo pela região de procedência. Fez sentido para você agora esse gráfico? Sim. Perfeito. Agora a gente também pode pensar em uma associação entre variáveis quantitativas, a associação entre variáveis qualitativas. Vou apagar isso aqui, está errado, é qualitativas. Então, a ideia dessas variáveis se relacionarem traz alguma contribuição para a gente no conhecimento. Então, o principal objetivo é que você consiga, vocês, construir uma distribuição de duas variáveis qualitativas e vai descrever a associação entre essas variáveis, o que isso significa. Então, quando a gente faz isso, a gente está buscando, e aqui é a sacada, conhecer qual o grau de dependência que nós temos de uma variável para com outra. Por exemplo, a altura da pessoa e tamanho do pé. Vocês observam que se a pessoa for olhar para o INE, depois do que ela falou, a pessoa pode dizer, quanto mais baixa, maior o pé, né, Winnie? E a prova é porque o Winnie é mais baixinha, tem um pezão. Carla é alta, tem um pezinho. Não poderia ser tentado a pensar assim, meninas? Quanto mais alta, menor o pé. Quanto mais baixa, maior o pé. Nessa amostra de pessoas aqui da turma, ou seja, de 4, 2 seguiram essa lógica. Vocês perceberam o grau de dependência que é aparente aí? Não é verdadeiro, não é real, mas ele se mostrou através de uma amostragem bem ruinzinha. Nós pegamos só 2 pessoas, né? Então, a gente vai, de alguma forma, a gente usa esse tipo de informação para prever resultados, os melhores resultados possíveis. E, em geral, a gente pode estar certo ou pode estar errado, a depender da qualidade do nosso trabalho. Esse é o ponto. Então, com base no que vocês viram antes, vamos tentar fazer um exemplo. Ó, vamos pensar assim, ó, a gente quer estimar a renda média de uma família, ou seja, o salário médio de uma família. Não é só de uma pessoa, é da família toda. E a gente vai imaginar que essa família mora em Salvador. A gente vai ter uma informação adicional que vai ser qual é a classe social dessa pessoa. Ou seja, eu vou poder dizer a que classe social ela pertence e, de alguma forma, isso pode me ajudar a dizer se a renda dela tende a ser mais alta ou mais baixa. Então, por exemplo, eu posso dizer que há uma dependência, gente, entre as variáveis renda familiar e classe social, na opinião de vocês? O que você acha, Winnie? Eu acho que sim. Qual é a sua hipótese? Quanto maior sua renda, tipo, digamos que você está numa classe social melhor,
maior o nível da sua classe social, uma coisa assim. Sim. Quanto maior a classe social, maior a renda, você falou isso, né? É. Certo, concordo com você. A gente pode dizer que é uma dependência? Olha, a gente pode dizer que é uma causa muito provável de que sim. Geralmente, pessoas de classe social mais tidas como elevadas, né, vamos chamar assim, entre aspas, podem ter rendas maiores do que pessoas das classes D e E. E aí, quem te chama de classe D e E são aquelas pessoas que têm casas menores, poucos equipamentos eletrônicos, utilizam ônibus e por aí vai. Agora, vamos imaginar que a gente vai querer sortear uma pessoa aleatória aí na cidade de São Paulo, tá? Vai pegar na população lá e a gente quer adivinhar o sexo dessa pessoa. Ó, eu tô de olho fechado, meninas. Aí passa a pessoa na minha frente, eu não sei quem é, eu simplesmente falo, para você. Qual a proporção de mulheres e de homens que eu encontraria nesse experimento, na opinião de vocês aí? Por exemplo, andando em Cruz das Almas, Carla, se eu fechar o olho aí naquela praça e for tentar chutar homem, mulher, mulher, qual a proporção que você acha que vai ter de homens e mulheres aí na cidade? Maioria mulher? Carla acha que a maioria vai ser mulher. Ok, Carla acha que a maioria. E aí, Winnie, aí onde você mora? Eu chutaria 50-50. 50-50. E em Cachoeira, Andresa, como é que é a situação? 50-50 também. Então, assim, lá onde a Andressa mora, lá onde mora, elas acham que é metade homem, metade mulher. Então, assim, o sexo não vai fazer a menor importância nessas cidades. A chance de eu pegar uma mulher ou pegar um homem na hora de selecionar aleatoriamente é igual, né? A chance é igual para homens e mulheres. No caso de Carla, não. Carla acha que, como tem mais mulher, obviamente eu posso dizer que, de certa forma, é possível que eu consiga ter maior probabilidade de selecionar uma mulher. Então, para as meninas, não há muito resultado aparente. Tem uma mordidinha dele. Oi? Ele tá mandando muito. Amor, quando ele consegue pegar com esse daqui, ó. Morde muito. Amiga, seu áudio tá ligado. Andressa, é muito bom saber que você consegue fazer múltiplas coisas e tá namorando. Não sabia dessa novidade, não. Eu vou botar no YouTube isso, viu? Eu tenho um canal no YouTube e vou pedir assim, deixe seu like. Siga a Andressa nas redes sociais. Vou até sair da aula agora. Não, fique aí. Não tem vergonha, não. Então, assim, para que serve isso? A gente pode ter algum tipo de inferência. Vamos supor que vocês querem sortear uma pessoa aleatória. Vamos pegar, assim, cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Vocês querem selecionar alguém que seja do setor de oficina de automóveis. E você tem que adivinhar o sexo dessa pessoa. Vocês acham que no trabalho de oficina de carros a proporção de homens e mulheres é distribuída de que forma? Quantos funcionários de uma oficina, a porcentagem seriam homens e quantos seriam mulheres? Como um chute qualquer. Aí em Cruz das Almas, aí em Santo Amaro, ou lá em Cachoeira. O que vocês acham? Eu chutaria 90-10. Nossa. E aí, Carla? Nessas oficinas da cidade, vocês acham qual a porcentagem de homens e mulheres trabalhando? Tá ruim, Carla, não deu pra ouvir, não. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Maioria homem. Maioria homem. Então, se a gente está pegando uma variável que é setor da oficina e estamos trabalhando com a ideia de sexo, a gente pode dizer que existe uma relação provável entre sexo e ramo de trabalho, não é verdade? Ou seja, para o setor de oficinas, é muito provável que haja uma relação de que homens trabalhem mais oficinas do que mulheres. Mas e se eu mudar o exemplo e colocar, por exemplo, eu não sei como é que chama salão de manicure, salão de podólogo, não sei como é que fala, mas vamos imaginar que a gente quer trabalhar no setor de manicure. Qual é a gente pode dizer que a proporção de pessoas que trabalham em um salão como manicure, homens e mulheres, qual seria, gente?
Onde vocês moram aí, por essas bandas? Continuo com meus 90-10. 90% homens, 10% Não, mulheres? 90% mulheres. Agora Ah, inverteu. inverteu. E aí, Carla, Santa Maria é mais moderna. Santa Maria deve ter um jeito mais liberal, assim. A mesma coisa que o INE. 90-10. Então, assim, possivelmente, na cidade de vocês, para o setor de manicure, né, eu sei que cabeleireiro, né? E no caso de manicure, como é que chama esse setor? Eu não sei, eu tenho até que ver essa palavra. Mas para o setor de manicure, a gente pode dizer que há uma resposta provável de que há relação entre sexo e o ramo de trabalho. Faxineiros, né? Limpeza de casa, aquele serviço de housekeeping. Vocês acham que a proporção de mulheres e homens é igual ou é desigual a proporção de mulheres que trabalham no setor? Eu acho que são mais mulheres. As mulheres, também acho. Então, vocês observem que, a depender do setor de trabalho, o sexo tem uma relação forte com o setor de trabalho. Né? Então, isso nos ajuda a entender esse movimento. Tá? Nos ajuda a enxergar isso de alguma forma. E, deixa eu só olhar uma coisa aqui. Vamos pegar um exemplo aqui agora, usando dados de matrículas, né? Nós vamos usar dados que dizem sobre sexo e a carreira que escolheram 200 pessoas. Então, se é homem, se é mulher e qual for a carreira que eles escolheram. Se você olhar essa tabela, nós estamos vendo aqui em cima. Opa, desculpa. Aqui, o sexo e aqui a área de escolaridade. Quando eu olho para esse número aqui, o INE, o que ele significa para você? O que ele está dizendo aqui? Que 25 mulheres escolheram administração. E Cursam 35, administração. economia, né? Isso. Exatamente. E qual o total de mulheres que tinham nessa amostra? 60. Perfeito. Total de homens? 140. Maravilha. Então, você sabe que o total de pessoas é 200, está aqui. Né? Aqui. Agora eu quero saber qual o total de pessoas que escolheram economia. 120. Exato. E administração? 80. Perfeito, Enio. Perfeito. Então, assim, a gente já sabe qual foi o total de pessoas que escolheram administração, economia e quantas delas são homens e mulheres. E agora eu quero olhar para as diferenças marginais, que são esses quadrados vermelhos aí. Então, agora a gente vai tentar preencher esses quadrados da proporção com aquelas continhas que nós fizemos nos slides anteriores, que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, o que o dado nos diz aqui? 61% dos homens escolheram economia, enquanto 39% escolheram administração. 58% das mulheres escolheram economia e apenas 42% escolheram administração. Tá? Então, por exemplo, se eu falo no curso de economia, não, se eu falo do sexo masculino, os homens preferem economia ou administração? Economia. Perfeito. Enquanto que as mulheres preferiram o quê? Economia também. Economia também, exatamente. No entanto, qual é mais díspare? Qual é o mais desigual? A distribuição entre sexos, né? Da economia? Não, entre homens ou entre mulheres? Na hora de escolher o curso. Deixa eu formular a pergunta de uma forma melhor. Olhando só para homens em um momento e olhando só para mulheres em outro momento. Os homens, na sua grande maioria, escolheram economia, certo? Enquanto que as mulheres foi 58%. A diferença é pequena, são só 2%. Ah, não, a diferença foi pequena. Foi pequena. Não vale esse raciocínio, não.
Então, independentemente do sexo, 60% das pessoas preferem economia e 40% preferem administração, que é esse número que a gente já viu que está aqui em cima, esses dois. Não havendo dependência entre as variáveis, esperaríamos essas mesmas proporções para cada sexo, né? Se não tiver nenhuma relação de dependência entre o fato de ser feminino, masculino e querer ou não a administração e a economia, se não existisse isso. Só que aí, quando você vai olhar a proporção, o que você está vendo? O sexo masculino, de alguma forma, a distribuição foi bem desigual em relação à administração e economia. Majoritariamente, os homens preferem economia ao invés de administração. As mulheres, a diferença é muito pequena. Se você calcular aqui, 61 menos 39, gente, vai dar 22. 61 menos 39 vai dar 22% de diferença. 58 menos 42 vai dar 8816 de diferença. Então, a dispersão entre os dados aqui é muito maior entre sexo masculino, ou seja, os homens preferem muito mais a economia do que as mulheres preferem a economia. Muito mais, muito mais. E esses resultados aqui vão indicar para a gente só o seguinte, olha, esses resultados parecem indicar não haver dependência entre as duas variáveis. A gente não pode dizer que o sexo é determinante para a escolha do curso. Mas dentro dos homens, os homens preferiram mais economia do que as mulheres. Concluímos, então, que neste caso, as variáveis sexo e escolha do curso parecem não ser associadas. Não parecem ser associadas porque a diferença não é tão grande, não justifica esse entendimento. Então, basicamente, é isso que a gente usa, essas medidas que eu estou mostrando para vocês, para fazer inferência e enxergar informação a partir dos dados que o problema dá para a gente. E essa outra planilha já mostra uma outra situação usando o curso de Física e de Ciências Sociais. A única diferença principal aqui é que no mesmo espaço ele coloca o número das pessoas e a porcentagem. Então, se você pegar 100 e dividir por 140, você vai achar exatamente 71%. Se você pegar 40 e dividir por 140, você vai chegar exatamente a 29%, e assim sucessivamente para todos. Tá, pessoal? Então, assim, essa parte aqui é como a gente interpreta a tabela, só que a gente vai aprender na próxima aula uma parte um pouquinho mais complicada, que a gente vai começar a usar as medidas métricas, né? A gente vai começar a usar cálculos e equações para calcular essas relações entre as variáveis. E aí a gente não vai fazer isso hoje para não lotar vocês de conhecimento. Eu vou mandar um exercício pelo SIGA para vocês. Vou mandar um vídeo adicional para vocês. E aí vocês fazem o exercício, pode bater a foto e mandar por e-mail, ou postar pelo SIGA para quem tiver mais facilidade. Eu vou botar lá no SIGA. E a ideia, basicamente, é praticar esses cálculozinhos aqui que nós estamos fazendo. De 1 a 10, qual é o grau de dificuldade desse assunto, Winnie, para você? Pelo que você viu. Até agora eu achei bem simples. Que bom. Que bom. E você, Andresa? Tô achando legal, tá dando para entender. Mas assim, de 1 a 10, qual é o grau de dificuldade que você dá? Sim. Danadinha. E você, Carla, de 1 a 10, qual é o grau de dificuldade que você achou? Não me arrisco a falar isso. Você mandou bem, para de modéstia. São palavras suas. Então tá, meninas. Então assim, a gente vai continuar isso no modo online. Então eu vou mandar um material para vocês com o vídeo adicional, né? Outros professores explicando algo parecido. E vou passar um exercíciozinho para vocês, tá bom? Próxima aula vai ser um pouquinho mais denso, então vamos ter mais foco. Ok? Combinado? Sim. Muito obrigado pela paciência de vocês. A vida do crente não tá fácil, né, meninas? Não sei se vocês conhecem esse M, mas é verdade, a vida do crente não tá fácil. Deixa eu tirar isso aqui. Espera só um segundinho.
Como é que eu cancelo isso, meu Deus? Claudiana, e aquela primeira atividade que o senhor passou? Era só para fazer ou precisava enviar? Foi aquela tabela, não foi? Sim. Eu vou pedir para enviar. Pode enviar junto com a que vocês estão fazendo agora. Não, não tem urgência, não. Eita, pega. Como é que eu faço aqui? Espera aí só um segundinho, meninas, que eu não sei nem como é que eu estou conseguindo tirar isso aqui. Agora sim. Então, a gente se fala